Parlamentares sem mordomias, com salários semelhantes ao de qualquer trabalhador comum. Um sistema em que a população pode opinar e votar sobre todos os assuntos de interesse da nação. É assim que funciona a política na Suíça, país que está entre os 7 menos corruptos do mundo. 8h20 da manhã e o deputado Jean-François Rimet chega à Assembleia Nacional Suíça. Vai a pé. Como outros parlamentares, ele não tem carro oficial nem motorista. A beleza do prédio da Assembleia Nacional contrasta com a austeridade do sistema político. Como no Brasil, o parlamento tem 2 casas. E os representantes são eleitos a cada 4 anos por voto proporcional. São 200 deputados no Conselho Nacional e 46 no Conselho dos Estados, que funciona como o Senado. A Suíça tem 8 milhões de habitantes. O Congresso no Brasil tem 594 cadeiras, representando uma população infinitamente maior, quase 200 milhões. Na Suíça, 7 pessoas auxiliam todos os deputados, que não têm sequer gabinete. Eles ganham pouco mais de 14 mil reais por mês, o equivalente ao salário de um professor. Existe ainda uma ajuda anual de 150 mil reais para gastos exclusivos com o trabalho. Aqui no Brasil, só o salário de um deputado ultrapassa 26 mil reais por mês. Isso sem contar as verbas de gabinete e os auxílios, que incluem carro, passagens aéreas e residência. Segundo a coordenadora de visitas da Assembleia Suíça, se alguém quiser ficar rico, aqui não é o lugar. Ela explica que todos os parlamentares têm uma profissão e mantêm suas atividades normalmente durante o mandato. Não existe político de carreira. O atual presidente da Assembleia Federal, por exemplo, é marceneiro. Aqui no parlamento são feitas algumas das leis que regem a vida dos suíços, mas algumas outras são feitas diretamente pelo povo, porque os suíços gostam mesmo da democracia direta. A cada ano são, em média, 4 consultas populares, em que os suíços chegam a votar sobre até 60 projetos. Em maio, por exemplo, rejeitaram elevar o salário mínimo no país para quase 10 mil reais ao mês. O valor atual é de mais de 7.400 reais. As consultas acontecem também em nível regional e municipal. Em Genebra, a ampliação da sede da Organização Mundial do Comércio na área deste parque precisou de aval da comunidade. O voto não é obrigatório. A brasileira Cláudia, que vive na Suíça há 17 anos, diz que o modelo aproxima o cidadão da vida política do país. Realmente é um país democrático, porque a gente realmente pode participar das decisões, dar nossas opiniões, né? Isso eu acho essencial. Senhores, está um bom tema para discutirmos aqui. Não vem falar porque a população daqui são 200 milhões que não dá para chegar lá. A pergunta é a seguinte: quanto tempo demoraríamos ou vamos demorar, se é que vamos chegar lá, para chegar pelo menos próximo dessa condição aí da Suíça? Mas eu acho que essa questão que você falou no início é fundamental. Nós somos um país de 200 milhões de habitantes, não é o caso da Suíça, e com uma extensão N vezes superior à da Suíça. Portanto, há uma série e isso acaba influenciando, nós queremos ou não, a organização política de um país. Então, os exemplos dados, é possível ser feito num país pequeno, mas num país, um deputado federal, um senador, as coisas são mais complicadas. Mas questões aí são relevantes. Por exemplo, carro oficial. É difícil encontrar um país que tenha tantos carros oficiais como o Brasil. Isso nos 3 poderes, não só no legislativo, no executivo e no judiciário. A Suprema Corte americana só há carro oficial para o presidente da Suprema Corte. Aqui há carro oficial no Supremo até para o office boy. Então, isso precisa mudar no judiciário. Isso precisa mudar também no executivo. Quando em 1990 quiseram acabar com os carros oficiais, é bom lembrar o que aconteceu. Em 1990, houve quase uma insurreição da burocracia estatal. Portanto, eu acho que a Suíça tem isso porque tem uma questão básica, a qual? O voto distrital. O voto distrital é essencial para ter uma relação entre o eleitor e o eleito, aí você consegue ter uma relação próxima com quem você votou. Então, há uma série de condicionantes específicos da Suíça que nós não temos aqui. Se a gente começasse a mudar, poderia ter cláusula de barreira, você vai ter menos partidos políticos, o voto distrital. Você cria formas de participação e de contato maior entre o eleitor, que é a nossa grande reivindicação, acho que de todos nós, com o eleito. Acabar com uma série de privilégios. Você pode, por exemplo, nós temos quase 6 mil municípios no Brasil. 80% deles deve ter menos que 500 mil habitantes. Basta ver isso rapidamente e tal. Para que Câmara de Vereadores alguém receber num município de 10, 20, 30, 100 mil habitantes, quando ele tem condições de manter a sua profissão e durante um dia por semana participar da sessão? Então, são pequenas reformas que podem ser feitas. Agora, exemplo da Suíça, porque ela tem uma tradição. Agora, vale lembrar que a Suíça também, através de plebiscito, sempre adotou muitas vezes medidas extremamente conservadoras, hein? Mas são medidas que a população quer, não é, Ayrton?
São paralelos difíceis de serem estabelecidos, na minha opinião. Eu posso dizer uma coisa para você, eu não gostaria de morar na Suíça. Na época do nazismo, o meu país, eu suíço, fica neutro diante das atrocidades do nazismo, decisão do povo, as decisões são todas lá, como vocês estão dizendo, originárias de plebiscito, não é? A mulher só vota na Suíça há pouco tempo. O último cantão da Suíça, a mulher começou a votar em 1990. Aqui a mulher vota há muito mais tempo. Nós temos todas essas dificuldades. Agora, você já tratou com um suíço lá na Suíça? Você viu como ele trata? Como é que é a relação entre eles? A impessoalidade da relação? Não tem. Olha, nós latinos, brasileiros, nunca não gostaríamos de estruturar. Gostaríamos de que aqui pudéssemos incorporar alguma dessas condições de administração pública, de seriedade. E vamos lembrar que a Suíça também serviu durante muito tempo como a capital do dinheiro roubado do mundo, não é? Você quer roubar no seu país, você bota na Suíça e lá está garantido. Veja, tem um lado bom da Suíça, mas tem um lado que tem que ser observado também, né? Mas eu não gostaria de viver na Suíça, não. Acho que não dá para pensar que nós vamos atingir um processo democrático dessa forma, plebiscitário, porque o país é muito grande, a quantidade de eleitores é muito grande, voto distrital, que nós já nos aproximamos algumas vezes e não conseguimos, porque um deputado que se elege no sistema proporcional não vai querer ficar confinado num distrito, não é? E outras questões mais. Eu acho que nós temos muitas coisas no Brasil que vale a pena ser brasileiro. Eu tenho convivido há pouco com um suíço que se mudou há pouco tempo aqui para o Brasil, mora no meu prédio. Ele me diz, olha, aqui no Brasil eu sinto o calor do povo. Lá na Suíça eu sinto a distância entre os meus próprios familiares. É uma coisa difícil, são duas sociedades totalmente diversas. O que interessa na Suíça de ver é como eles absorvem etnias, não é? Como eles absorvem. Você tem 4 línguas faladas na Suíça, não é? 4 línguas. Isso. E se ajustam, né? E absorvem imigrantes de várias partes do mundo, captando aqueles que podem ser úteis para a sociedade suíça. Enfim, um Estado organizado, coisa que nós estamos longe de ser. Olha, os comentários não param de chegar aqui sobre esse parlamento suíço. Aí tem vários para você. O Tom Silva, que, por exemplo, pelo Facebook, o que você falou do calor humano, né? Ele falou, eu sinto calor aí. É o calor e o cheiro quando pego o ônibus lotado. Bom, eu acho que essa é uma questão de higiene. Se as pessoas não tomam banho e você toma o mesmo ônibus, você tem que se conformar com isso. Ou você faz todo mundo tomar banho e só entra no ônibus de quem está perfumado, ou você vai com o transporte próprio, não é? Ele está falando porque lá o transporte é eficiente, as coisas são eficientes. Não só o transporte é eficiente lá, você não paga, você não tem que exibir um bilhete, você entra, senta no ônibus, ninguém vem te cobrar o ticket, você vai até o seu ponto de destino, você desce, só que um fiscal entrar no ônibus e por acaso pedir o seu ticket, você não tiver, você vai para a cadeia. Ô Vila, a Emily Carolina, vocês dois falaram aqui sobre o voto distrital. Ela queria que você fosse rápido na explicação do voto distrital. Varia de país para país. Tem país que é distrital puro. Pega o país, divide em partes, tem 200 deputados supostamente nesse país, divide em 200 distritos por cabeça e elege 200 deputados em cada distrito. O mais votado acaba sendo o representante daquele distrito. Ou, alguns países têm o voto distrital misto. Tem os mesmos 200 distritos, a pessoa vota no candidato e no partido. E aí há um equilíbrio para garantir a representação das minorias, porque esse é o problema do voto distrital, garantir que as minorias. No caso brasileiro, é muito difícil, são 513 deputados federais. O voto por cabeça aqui pode tirar o cavalo da chuva, que nunca vai ter. Seria dividir o Brasil em 513 distritos nos estados. O São Paulo tem 70, dividir em 70 e cada parte eleger um deputado. Mas aí você concorda que precisa ter uma mudança no que está sendo pregado hoje no parlamento, né? Não tenho dúvida nenhuma. Primeiro, começando a mudança na política, na forma de fazer eleição, no tipo de exposição dos candidatos, no controle desses candidatos. Você veja, a ficha limpa, quantos candidatos ficaram... Felizmente, foi um avanço já. Você tem 6 mil candidatos que foram vetados pela ficha limpa. Quer dizer, estamos evoluindo. É uma ditadura até pouco tempo, tem que entender isso. O país tem que ter educação política. É esse o processo que nós vivemos.